mais. Aquela palavra que tocava o teu coração e você ficava chorando, ela já não toca mais, porque a sua fé foi um degrau a mais. E aquela palavra já não atinge mais o teu coração, porque você sabe que Ele está com você. Não é uma fé mais aquela fé pequena, mas é uma fé que faz você ver além das situações, das circunstâncias. Como Pedro afundou, Jesus disse para ele assim: homem de pouca fé. Irmãos, Jesus falou que ele não tinha fé? Sim ou não? Ele falou que tinha fé? Ele falou que Pedro não tinha fé? Não, ele falou que ele era de pouca fé. Se não construirmos, irmãos, uma fé em Cristo, viveremos afogando em mares de situações desnecessárias, viveremos afogando em sentimentos vazios e desesperadores, em psicologias, em depressões. Afundaremos, irmãos, em questões que já éramos para estar à frente, mas estamos atrás, porque não estamos construindo algo concreto. A Bíblia fala da casa construída na rocha e na areia. Quando construímos essa casa em Cristo, que é a base fundamental da nossa fé, aquele que nasce de novo, aquele que aceita Jesus, se arrepende dos seus pecados, recebe a salvação, começa a construir essa casa na areia, essa casa na rocha. Mas aquele que constrói a casa na areia, irmãos, é aquele que não constrói a fé em Cristo. Ele vai construindo a sua fé no trabalho, na sua casa, nas suas finanças, e a sua fé vai sendo construída na areia. Aí quando vem a tempestade, irmãos, a primeira coisa que eu faço é sair da igreja, é blasfemar contra Deus, é reclamar com Deus porque isso está acontecendo. Mas se construirmos essa fé em Cristo, entenderemos que todas as coisas cooperam ao bem daqueles que amam a Deus. E por que diante das dificuldades não vemos Deus agindo em nossa vida? Porque a nossa fé é pequena, não é porque Deus não é grande. Paulo fala dessa fé, essa fé que vai além da perseguição de Nero, de César, essa fé que vai além do nosso próprio eu, porque a fé é compreendida pela razão, mas o sentido é dado pela fé que Cristo dá em nós. Irmãos, a fé, ela começa interiormente, e não exterior. Um exemplo: se seguimos a Deus pelos milagres, essa fé interior dos milagres que vemos Jesus fazer, é uma fé que vemos exteriormente, estamos vendo Jesus fazer milagre, só que essa fé não é suficiente para caminharmos, porque Jesus disse: vocês precisam negar a vocês mesmos, pegar a cruz e me seguir. Então essa fé exterior que é feita por fora, transforma o nosso exterior, mas quando a aflição vem em nossa casa, em nossa família, não conseguimos ter fé suficiente para vencer a batalha, porque não construímos em Cristo essa fé, não oramos a Deus, não buscamos a sua graça, a sua misericórdia, não vivemos os seus princípios, a base fundamental que é Cristo Jesus. Como eu fortaleço essa fé? É buscando Cristo, é vivendo a sua verdade, a sua justiça, sem se esquecer que estamos no mundo e devemos fazer a nossa parte também aqui na terra. Então essa fé nos dá a liberdade, essa fé nos dá a beleza e a graça de sabermos que somos salvos, mas entramos num caminho estreito, e essa fé, ela é feita por escolhas, todos os dias
da nossa vida. Imagine, irmãos, a fé como um mar. Se você pegar um mar na mão, você consegue pegar um mar na mão? Ninguém consegue. E se você for no meio do mar e te colocarem lá, você vai olhar para um lado e para o outro, e você não vai saber o que fazer nem para onde ir. A fé é isso, irmãos. É como um mar infindável. Mas se você não tem capacidade de compreender este mar e buscar a presença daquele que sabe todas as coisas, você irá naufragar, porque a fé em Cristo tem que ser construída. E uma fé pequena em um grande mar, você não consegue ir para nenhum lugar, porque você não sabe a direção certa que é preciso ir. Porque só Cristo, só a ação do Espírito Santo sabe aonde devemos caminhar e por onde e como devemos fazer. E você está diante de um mar. Aí você olha para cá, olha para lá, e você diz: para onde eu vou? Então, quando construímos essa fé, irmãos, e cada vez que ela vai crescendo, você está diante de um mar, mas você sabe para onde você quer ir. Você sabe o que tem que fazer e como tem que fazer. A fé, quando entendemos ela exteriormente, um exemplo do povo que caminhou 40 anos no deserto, chegaram para possuir a terra de Canaã. O que aconteceu, amados irmãos? 2 tribos só entraram. Sabe por quê? Eles viviam a fé exterior. Eles viviam a fé pelos milagres que Deus fazia no deserto. Mas quando foi a hora do milagre maior, que é possuir a terra que Deus prometera, na hora que eles deviam se agarrar em Deus, na palavra de Cristo, não tinha no que se agarrar, irmãos, porque a fé foi construída na areia, em cima de milagres que Deus fazia, mas eles não construíram dentro de si a fé. Apenas 2 tribos entraram, porque eles entenderam que eu preciso mudar, que eu preciso viver eternamente dentro de mim, interiormente em Cristo, porque aí por fora vai resplandecer aquele que sabe todas as coisas. Amém? Então, a fé vem por ouvir a palavra. Ela primeiramente vem pelo arrependimento de Cristo, aqueles que nasceram de novo, mas ela precisa ser construída. Quem quer construir uma fé em Cristo aqui, levanta a mão. Uma fé inabalável. E pedir para Deus aumentar a nossa fé, como os discípulos disseram: aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé para que possamos viver nessa terra e sermos diferentes, não para sermos melhores, mas para sermos a diferença e mostrar o Teu nome e ser exemplo da graça e do amor do Senhor todos o santo dia que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus, vamos se levantar, irmãos, para a gente podermos terminar. Irmãos, se eu fosse falar desse assunto, eu teria aqui, sem exagero, eu teria aqui anos para falar só da fé, porque a fé, ela é infinita. A fé não tem como você reduzi-la. Ela é grande e ela cabe a cada um construir em Cristo para viver essas experiências que Ele tem reservado a cada um de nós. A você que está na sua casa, a você que está aqui, elevamos nossos olhos a Cristo e pedimos para Ele aumentar a nossa fé. Peça para que Ele aumente a sua fé. Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão aqui, Pai, nos ajude a construir como um muro
que por tijolo em tijolo levantamos, e devagar vamos caminhando, construindo essa fé na rocha em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, a tomar decisões, a ser perseverantes todos os dias. Nos dá sabedoria, Pai, nos dá entendimento para que possamos compreender a Tua verdadeira palavra, e vivemos no propósito, caminhando todos os dias, Pai, pelo Teu caminho, que possamos atravessar o mar, Senhor, sem se afundar, que possamos passar as circunstâncias da vida, compreendendo que pela fé, que o justo viverá pela fé, que junto, Pai, que pela Tua graça construímos uma fé inabalável, que vivemos além da nossa vista, vivemos por aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Pois não é a Covid, não são as doenças, não são a pandemia, não é a política, não é, Pai, a corrupção. A fé vive além de todas as coisas, porque o Senhor está além de todas as coisas. Como Abacuque disse, antes do povo invadir, antes da Babilônia invadir, o Senhor disse a ele: o justo viverá pela fé. Nos ensina a viver por essa fé, Pai, uma fé transformadora, uma fé que transforma e que renova, uma fé que nos limpa, que nos purifica em Cristo Jesus, uma fé que somos capazes de todos os dias irmos mais profundo, irmos nesse mar que é Cristo Jesus, e beber dessa água todos os dias. Nos faz ir além, Pai, e mergulhar nesse mar da Sua palavra, em nome de Jesus. A igreja diga amém.